Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio, e a gente vai apresentar uma síntese da unidade 5 da disciplina semipresencial, Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Essa unidade vai trazer um resumo das principais ideias da centralização e descentralização política brasileira, né? Então, há alguns detalhes das técnicas de organização do Estado, obviamente o Estado brasileiro, focando na centralização e descentralização política e administrativa, né? E em conceitos relacionados com desconcentração e desestatização, além de apresentar uma estrutura de poder executivo federal, ok? E a unidade inicia falando das técnicas de organização do Estado. Quais são essas técnicas, né? O texto vai diferenciar as principais técnicas de distribuição de tarefas estatais. No número 1 traz aqui a centralização, descentralização política. O primeiro conceito é uma centralização, descentralização vertical, na qual a distribuição de tarefas estatais entre as esferas da federação, ou seja, União, Estados e municípios e o Distrito Federal. O Brasil adota uma descentralização política vertical, federação tripartite desde a Constituição Federal de 1988. Horizontal, distribuição de tarefas entre os poderes distintos dentro da mesma esfera administrativa, executivo, legislativo e judiciário. Então tem uma verticalidade, tem uma horizontalidade aí de distribuição de tarefas. O item 2, centralização, descentralização administrativa. Mais ou menos como é que funciona a distribuição de competências ou seu exercício entre entidades com personalidade jurídica própria. Criação de entes na administração indireta. Exemplo, a criação de uma autarquia para exercer competências universitárias, né? Temos aí alguns exemplos de criação de instituições nesse sentido, sobretudo para reger e gerenciar o movimento da saúde pública em instituições públicas de ensino superior, e depois passa-se essa ideia para o Sistema Único de Saúde. Faz um teste dentro de um microespaço e transmite as ideias que funcionam, obviamente, para o macroambiente. 3, concentração e desconcentração, repartição interna, né, de tarefas de uma mesma entidade pública, pessoa jurídica, entre os seus órgãos, que não possui personalidade jurídica própria, né? Concentração, desconcentração, nesse aspecto aí. Descentralização política no Brasil, uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, itens 1 e 3 da Constituição Federal de 88. A Federação Brasileira evoluiu de um Estado unitário, império, Constituição de 1824, para uma federação bipartite, Constituição Federal 1891, e, finalmente, para uma federação tripartite, Constituição Federal de 1988, elevando os municípios à condição de esfera federativa autônoma. A autonomia municipal é relativizada por não possuírem poder judiciário próprio, né, salvo tribunais de contas específicos, e por não terem representação garantida no legislativo estadual. Há também uma descentralização política vertical entre União, Estados e municípios, né, e horizontal no executivo, legislativo e judiciário, em cada esfera, exceto no judiciário nos municípios. A unidade também traz tipos de descentralização administrativa, como a territorial, a funcional e a por colaboração, né? Sendo que a territorial entrega as competências estatais gerais a uma pessoa jurídica estatal com atuação sobre um território restrito, traz como exemplo aí territórios, embora inexistentes hoje, né? A funcional, distribuição de competências delimitadas, específicas a uma pessoa jurídica especializada, administração indireta, né?
como exemplo, regida pelo princípio de especialidade, autarquias como exemplo, descentralização por colaboração, parcerias, a transferência do exercício de competências estatais e particulares ou entes estatais por meio de contratos de direito público por prazo determinado, né, concessão, permissão de serviços públicos. Traz também a desestatização e privatização, um meio aí de liberação no Estado liberal, desestatização, técnica de redução organizacional do Estado, visando maior eficiência e redução de custos. É o gênero, né? Pode ocorrer por extinção de pessoas jurídicas, alienação de controle, alienação de bens públicos ou transferência da execução de tarefas a particulares, né? O sistema de telecomunicações é um exemplo, eu acho que bom para reflexão nesse aspecto, né? Privatização, o termo é usado especificamente para alienação de controle de empresas estatais, sendo na prática frequentemente usado como sinônimo de desestatização. Então, privatização é uma ideia, a princípio, aí, com boas intenções. Alguns reflexos negativos ocorrem, porém, há uma necessidade dessa desestatização, dessa privatização, né, com um conceito aí fundamental: atenção. Descentralização territorial é funcional, não são desestatização, pois criam novos entes, aumentando o tamanho do Estado, né? A descentralização territorial. Então, é um alerta que tem aqui ao final desses conceitos. Estrutura do Poder Executivo Federal, Presidência e Presidente da República, administração direta, né? Pessoas, a Presidência da República é o órgão de cúpula do Executivo Federal, chefiada pelo presidente, eleito por 4 anos, permitida a reeleição, brasileiro nato, mínimo 35 anos de idade. Suas competências, artigo 84 da Constituição Federal, de 1988, incluem funções do governo e administração, colegislativas, MP, veto, né? Regulamentar, diplomáticas, defesa e segurança, prestação de conta e funções militares. Responde por crimes de responsabilidade, infrações político-administrativas julgadas pelo Senado, a gente acabou de verificar um evento agora, presidido pelo Supremo Tribunal Federal, e crimes comuns julgados pelo STF, né? Portanto, a denúncia deve ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados para que isso ocorra, né? O vice-presidente substitui ou sucede o presidente e exerce tarefas delegadas. Ok? No fim, a unidade traz aqui a questão das autarquias, pessoas jurídicas estatais de direito público interno, criadas por leis específicas, né? E tem aí, por fim, a função de ter um patrimônio que é composto por bens públicos e ser sujeito a um regime de precatório para pagamento de dívidas judiciais, gozam de imunidade tributária em relação a impostos sobre patrimônio, né, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou acessórias, possuem responsabilidade civil objetiva no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e não podem decretar falência. Seus servidores submetem-se a um regime único de pessoal, estatutário ou seletista, está havendo essa modificação na atualidade, né? E isso significa uma evolução estatal, uma evolução da gestão estatal, uma evolução das instituições. Todos esses fenômenos devem ter como objetivo a compreensão dessa função maior, né? A descentralização, afinal, é o poder do povo, então nada mais justo do que um acompanhamento popular aí de todas as decisões, possivelmente aí em todos os âmbitos de atuação das instituições estatais. Excelentes estudos a todos.